Boa noite, tudo bom com vocês? Olha, gente, o tempo tá passando, tá voando e estamos nós aqui. Acabamos de raciocinar na série de 5 leis biológicas. Eu sei que foi meio maçante, meio cansativo, parecia uma aula, mas para mim é muito importante que as pessoas entendam como funciona a nova medicina germânica, que tem base científica, que faz sentido. E nós vamos voltar muito com essa ciência, falando às vezes de algumas doenças, que a gente já sabe que é um ajuste biológico, de alguns sinais e sintomas. E com o tempo, quem quiser... por que você está passando isso para a gente? Porque quem se interessar e entender e fizer sentido, aí a pessoa simplesmente ela pode decidir ressignificar a vida dela. Liberar essas cicatrizes patológicas, emocionais, dessas camadas, mudar a percepção. E hoje nós vamos falar da percepção, ela interfere muito. A percepção é formada antes da mãe ficar grávida, até os 7 anos de idade, principalmente, na primeira infância. E a gente tem a cultura, o ambiente, as pessoas, dentro da casa a mãe e o pai, dentro de um hospital é um médico, dentro de uma igreja é um padre, de um templo evangélico é um pastor, dentro de uma sala de aula é um professor, são as autoridades, são os referenciais, que nessa fase a criança observa e copia. E aí ela tem aquilo como referencial da percepção dela. Então vamos lá. Autossabotagem. Quem nunca, né? Você já se autossabotou? Eu já algumas vezes, viu, gente? Eu vou entrar na live. Eu já me autossabotei em algumas vezes, como eu tenho muito conhecimento, né? Trabalho muito com esse processo de autocura nos meus pacientes. Então vai ficando mais fácil de eu perceber. Se eu estiver numa procrastinação, numa autossabotagem, eu falo, vamos, Silene, 1, 2 e já. Eu sempre fui de reagir, de não me entregar. Eu sempre, quando todo mundo pensa que agora a Silene acabou, ela ressurge das cinzas. Faz parte da minha personalidade, da minha percepção, entendem? Muito bem, vamos falar então, entrar na live. Autossabotagem é uma disputa interior. É uma guerra interna dentro de você, você com você. As disputas são mais intensas do que quando a luta é consigo mesmo. É muito mais forte você lutar consigo mesmo. Nós temos no modelo da mente, a mente consciente, inconsciente e o subconsciente. O subconsciente é a caixa preta. É ali que estão ali nossos traumas, é ali que estão todas as nossas sequelas, a nossa autossabotagem, a nossa procrastinação, as nossas crenças limitantes. Então, muitas vezes é de forma inconsciente que a gente se autossabota, a gente não percebe. Eu lido muito com autossabotagem em consultório. Alguns pacientes já estão há um tempo comigo, me dão a liberdade de, Silene, me dá bronca, senão eu não vou. Por que a pessoa não vai no tratamento, não vai na sessão, Silene? Não é porque ela não tem, às vezes, dinheiro, ou porque ela não acredita, ou porque ela não precise. É porque ela não se ama o suficiente. Ela se sabota. Se ela for ali, ela vai melhorar. Ela vai tomar a rédea da vida dela, as rédeas da vida dela nas mãos. Ela vai ter que assumir o papel de responsável por si mesma. Parar de jogar no outro nas coisas. Parar de desculpismo. Ela vai ter que ter força para enfrentar a vida. É para isso que a gente veio na Terra. Muito bem. Quando a pessoa, o sujeito, não entende o motivo de sempre estar na mesma situação, vivendo os padrões de relacionamentos repetitivos, ou ainda umas posições de trabalho, né, profissionais, ocupacionais, desagradáveis, ele não consegue buscar o quê? O seu desenvolvimento profissional que o motive. Por quê?
Autossabotagem. Eu não gosto daquele trabalho, eu não gosto do que eu estou fazendo, não estão me valorizando, eu não estou feliz ali. E dar uma virada, uma mudança de profissão de repente, você tem que ter coragem, você tem que ter força, você tem que enfrentar alguns desafios de recomeçar. Por exemplo, eu comecei como bailarina e atriz de televisão. Aqui vim para Bebedouro, veio um desafio de ser empresária, de ter a minha academia. Aí teve musculação, teve fitness, além da dança. É outro mundo. A parte administrativa eu tive que aprender. E aprender com a dor, porque é artista, fica com a cabeça na criação, nas aulas, e não é só isso. Aí resolvi me tornar fisioterapeuta. E fui para a área da fisioterapia integrativa, das ciências quânticas. É uma transição de carreira, é um recomeçar. Então, a pessoa tem que buscar esse... Eu tive o que para isso? Estudar, focar, batalhar. Então, você tem que buscar o seu desenvolvimento profissional que te motive. Quem está em autossabotagem, ele está em luta consigo mesmo e ele não entende por que não está dando certo, por que ele está ali. Fica revivendo a dor. Existem histórias bem marcantes, como pessoas que na infância viveram com responsáveis abusadores. E aí, quando cresce, busca o quê? Que tipo de relacionamento? Abusivo. Então, de repente, tinha um pai muito bravo, que batia, ou via a situação do pai alcoólatra batendo na mãe, e aquele lar. E aí, busca isso para a própria vida, repete esse padrão. Revive a dor. Às vezes, os parceiros escolhidos são o quê? Eles estão substituindo alguém do seu passado, e essas escolhas são feitas na tentativa de quê? De resolver aquele conflito lá da infância, lá do passado, em busca de finalizar aquele sofrimento que vem carregando. Vivem e revivem aquela situação, aquela emoção, que é o que na microfisioterapia a gente vai achando nos mapas. Quando está ativado o cíclico, vai repetindo situações, entendeu? E nada ocorre para mudar a vida delas. Traumas infantis. Gente, nessa fase da percepção, a infância é um dos períodos mais significativos na trajetória de uma pessoa, na formação da personalidade, na formação da percepção, no relacionamento. E ali as pessoas vão falando, os adultos esquecem da criança, acham que não está ouvindo, acham que não significou nada, e ali que tem os traumas infantis. Então, por muitas vezes, uma infância é vivenciada com alegria, com amor, com proteção. Mas algumas experiências na infância podem ser traumáticas, e as causas são múltiplas. É por isso que as pessoas têm tantas dores existenciais. Bom, então, deste modo, cada indivíduo ele se desenvolve ao longo da vida com algo para elucidar, para resolver. Alguns conflitos desconhecidos retornam na vida atual, na vida concreta. E aí vai aparecer, às vezes, no corpo, através de sintomas, que é o que as 5 leis biológicas, que é o que a nova medicina germânica, a inteligência biológica, fala muito, e mesmo a microfisioterapia, terapia quântica oriental. Aquele corpo está sentindo, eu pensei. Manda para o sistema nervoso autônomo, que dispara tudo, através do nervo vago, vai lá para o intestino. E o meu corpo sente, de acordo com a percepção. E aí eu vou ter dor, vou ter mal-estar, vou ter doença, vou ter um sofrimento físico. Mas é por causa dessa dor emocional. Mas por que as pessoas se sabotam? Silene, não é possível que as pessoas se sabotam, que elas fazem de propósito, que elas não se amam. Não há uma única causa para isso, entendeu? Para cada pessoa tem a sua particularidade. Cada indivíduo tem a sua percepção, a sua história de vida, o seu organismo,
a sua maneira de agir perante o mundo, as adversidades. Eu sempre falo, por isso que quando a gente recebe os impactos, as adversidades, a gente sofre em profunda solidão, porque é individual a maneira de perceber as situações. Então, assim, talvez alguns tenham vivido uma infância inteira sentindo o quê? Me sentindo inadequado. Às vezes viram pessoas fazendo-se sentir desse jeito, entendeu? Bullying, apelido. Olha, gente, eu nem na minha geração não tinha essa de bullying. Mas eu lembro, eu sofri bullying na escola, só que eu tive uma mãe que me ensinou a me defender. E ela me ensinava e falava, vai se defender, vai se posicionar. E ela tinha cada ideia e dava certo. Então eu aprendi, fui estimulada a aprender a me posicionar, a me defender. Então, às vezes, uma maneira agressiva de tratar. E eu vejo, aqui perto da minha casa tem um berçário, e todo dia eu estou passeando com os cachorrinhos ali, e vejo as crianças às vezes chegam chorando, porque não quer separar da mãe para ficar no berçário. Não é que aconteça algo de grave, é esse conflito de separação. Tá com a mãe, tá gostoso, tá em casa e não quer separar. Isso também, eu muitas vezes acho na microfisioterapia como um trauma. Então, assim, pode ser que as pessoas façam a gente se sentir assim, entendeu? E a gente é inadequado. A pessoa fala que você é burra, que você não é capaz, que você não tem jeito, que você é feia, que você é gordo, que você é magro, que você é alto, que você é baixo. Entende? É bem por aí. Então, as pessoas, e eles se fazem isso com a gente não tem direito nem de se expressar. A gente simplesmente faz parte da vida, a gente tem que aceitar. Talvez ninguém nunca tenha te visto como uma pessoa interessante, nunca tenha te elogiado, nunca tenha te estimulado a se gostar, a se cuidar, a se amar. Isso tudo vai marcando. Então a sabotagem ela pode ocorrer quando existe uma compulsão de repetição. Repetir o quê? Aquilo que me doeu muito lá atrás no meu passado, sem eu perceber, eu faço para falar assim, tá vendo? O dedo podre. Você vai escolher, vai numa festa, tem centenas de homens. No meu caso, porque eu sou mulher, tá? Mas parceiros, paquera. Aí você vai escolher bem aquele cara, porque você é dedo podre. Você vai escolher bem aquele cara que vai fazer você sofrer. Que vai fazer com você se sentir rejeitada, se sentir feia, ser traída. Por quê? Porque você tem dentro de você essa autossabotagem inconsciente. Então você atrai aquele ciclo de repetição. Vai escolher alguém que não te valoriza, que vai repetir a tua dor, o teu sofrimento, entende? No meio de centenas de pessoas, você vai escolher bem aquele. E aí, quando não der certo, você vai falar, tá vendo? Eu não tenho sorte, comigo nunca dá certo, eu falei que eu não nasci para ter ninguém. A gente tem que ter cuidado com isso. E você sabe que na minha vida eu não tinha percebido. Hoje, com os estudos, com a ciência que eu aplico em mim e com os casos de consultório, hoje eu vejo que algumas vezes eu me sabotei. Muitas vezes eu fui dedo podre para repetir padrões. Então, até mesmo eu já passei por isso, entende? Então, assim, as pessoas podem acreditar que não há chance de sair da autossabotagem. Elas podem ter aprendido que essa era a coisa certa a se fazer. Se manter naquele padrão. Às vezes a família, viu a família zombando das pessoas que agiam de forma diferente, que tinham ideias diferentes. Aí essa criança vai aprender o quê? Que a forma certa de fazer as coisas para que você não seja motivo de gozação é fazer do jeitinho que a família faz, ou fazia, por exemplo, entendeu? Por exemplo, pais são alcoólatras, eu vou voltar lá nesse exemplo. A casa é uma bagunça. Então a criança acredita que é assim que todas as casas são. Uma bagunça, um pai alcoólatra, briga dentro de casa. Quando ela cresce, ela vai observar outros estilos de vida. Ela vai aprender a perceber
que o estilo da sua vida não é o único, mas também não quer dizer que nem é o melhor nem o pior de todos. Simplesmente diferente. Então, em diversas áreas da vida é possível a gente observar a tentativa de reparação, não somente nas relações com as outras pessoas, mas também pode ser na escolha profissional. Então a pessoa vai lá e ela escolhe a profissão, ela escolhe a faculdade que ela quer, ela escolhe o curso que ela quer, o trabalho que ela quer, a profissão que ela quer. E aí ela se torna infeliz e não entende por que ela está infeliz naquele trabalho, não se sente realizada. E a opção daquela carreira foi dela. Foi ela que escolheu, então ela não entende por que ela não é feliz. Entendeu? Fracasso nas relações amorosas. É muito comum isso. Com frequência, as queixas de convivência significam o quê? Dificuldade de compreender o outro e ainda não entender o motivo de mudança daquele parceiro. E isso, todos nós temos isso, viu? Mas será que é realmente isso? Ou será que o que se procura no outro está perdido na sua própria história? Será que você está procurando na outra pessoa, no seu parceiro? Não estou falando, dando exemplos de fracasso na relação amorosa. Será que você está procurando no seu parceiro, na sua parceira, alguém que substitua o seu vazio da infância? Eu não tive um pai presente, então eu procuro um homem que... Não, ele vai ser seu companheiro, ele não vai ser seu pai. Eu não tive uma mãe presente, então eu vou procurar uma mulher que me... Ou então vai querer uma mulher que, comparando com a mãe, uma esposa que tem que ser igual à mãe, o comportamento da mãe. Isso não existe. Então, tem que prestar atenção. Outro fato, outra causa, né, fator de autossabotagem é medo de ser feliz. O que, Silene? Não é possível. É possível sim. Porque para ser feliz, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se arriscar. Arriscar a sair do lugar, da sua zona de conforto, pode ser aterrorizante, pode dar medo. E aí o indivíduo começa a pensar o quê? A pessoa começa a pensar o quê? Não adianta tentar, meus planos não vão dar certo, não vão triunfar. E sem perceber, aí começa a se sabotar. Faz algo que certamente vai acarretar o quê? O fracasso. E tudo isso porque tem medo de ser feliz. E isso acontece. Uma impulsividade, fazer as coisas por impulsividade sem razão, pode ser um elemento de autossabotagem também. Entendeu? A pessoa procede de maneira desafiadora, não respeitando seus próprios limites, colocando-se em risco. Então, de repente, eu não dou conta e vou querer saltar de paraquedas, voar de asa delta, correr, fazer racha, correr em alta velocidade. Sabe, umas coisas... Por quê? Ela está colocando, não está respeitando seus próprios limites. Ela vai subir uma montanha sabendo que eu não tenho condições, né? Ir lá para os Alpes. Ela está colocando a vida dela em risco. Isso é uma autossabotagem, porque ela age de maneira desafiadora. Defendendo-se, Lê. Muitas pessoas queixam de não saber o motivo. A finalidade de sempre estar na mesma situação. A minha vida repete, a minha vida não muda, é sempre a mesma coisa. Eu mudo de emprego, mudo de cidade, mudo de relacionamento e está sempre igual. E aí vai culpando as outras pessoas. Vai culpando as circunstâncias da vida. Não deu certo porque, por exemplo, eu moro no interior. Minha vida não dá certo porque eu moro em Bebedouro. Aí, não deu certo o relacionamento porque a cabeça de homem de interior não funciona. Não dá certo para mim ter essa carreira aqui porque essa carreira não tem opção. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Não estou falando mal da cidade. Então a pessoa tá jogando culpa na cidade. Tá jogando culpa na cultura. Tá jogando culpa no ambiente. Mas é ela que, na verdade, está se sabotando. É ela a responsável, entendeu? Então, assim, é preciso cada um de nós assumirmos o curso da nossa própria vida. É aquilo que eu falei, tomar a rédea do destino nas mãos. Você comanda a sua vida. Isso, o autoconhecimento,
possibilita. O Mindfulness quer trazer a mente para o momento presente, aí você aprender através da sua respiração e da sua mente, falar com as suas células, falar com esse universo. Tudo isso são técnicas que eu trabalho em consultório com as pessoas para fortalecer isso, para sair da autossabotagem. Só que em consultório, lógico, tem uma avaliação e eu normalmente começo com a microfisioterapia, depois eu alterno com uma terapia quântica oriental, dependendo de como vai indo, não faço só uma sessão de micro, faz mais, aí a gente vai para uma inteligência biológica, depois a gente vai aprendendo a ressignificar, vai aprendendo a trabalhar com a mente, vai aprendendo a se conhecer, conhecer os seus limites. A gente não se conhece? Não. Autoconhecimento é uma viagem interior, entendeu? E é só com autoconhecimento que a gente toma a rédea da nossa própria vida. Então, para a gente assumir a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa mudança, a gente precisa ter coragem. E muitas vezes falta a coragem, entendeu? Um sinal que você está sabotando a si mesmo é quando você não avança quando está tentando alcançar seus objetivos. Você se detém, você breca, sem nenhuma razão racional. Não tem nenhuma razão, nada aconteceu e você breca. De repente, eu vou dar um exemplo. Antes da pandemia, eu tinha um grupo de alunos adultos dançando bem forte, bem determinante. E alguns pararam, simplesmente sem motivo nenhum. É autossabotagem. Porque se a dança era atividade física que dava prazer, por que não merece continuar dançando? Por que não merece se dar esse momento de alegria e prazer? Por que não merece parar tudo e se dar esse momento? Eu faço isso com a minha vida. Eu organizei a minha vida de maneira que eu tenha tempo para mim, que eu tenha tempo para os meus cachorrinhos, que é importante. O Rush, o meu pequenininho, ele já está com 12, vai fazer 12 anos, ele tem diabetes. Eu tenho que dar uma qualidade de vida, eu tenho que fazer companhia para ele. Então eu separo, abro mão das coisas, mas eu separo momentos na minha vida para mim. Eu sento lá no meu consultório e faço as técnicas em mim, os aparelhos em mim, os equipamentos, trabalho a minha mente, trabalho o meu autoconhecimento. Tudo que eu faço com os pacientes, eu faço para mim. Mas eu me permito, tenho meu horário de musculação, tenho meu horário de balé. Olha que a minha vida é uma loucura. E eu vou fazer a minha alimentação para ter uma alimentação saudável. Então, por quê? Isso, eu tenho auto-amor. Eu já tive um tempo atrás com baixa autoestima, mas agora eu já recuperei meu auto-amor. Estou em outra fase. Então, procrastinação. Procrastinação é assim, a pessoa começa projetos, mas nunca termina. Está sempre desmotivada. Se acha incapaz de conseguir levar em frente, de prosseguir. Eu não consigo. Sonhos não realizados também, entendeu? Sonha em fazer algo, mas nunca toma atitude, nunca faz nada. Sabe a pessoa que fala, então eu vou mudar, eu vou crescer, porque eu vou estudar, porque eu vou montar, porque eu vou... E aí não faz nada, eu vou ter um projeto e não faz nada. É um sonho. Eu vou trocar de carro, e aí eu vou ganhar bem, eu vou trocar de carro. E não faz nada para isso. Nada pela sua vida. Então, é sonhos e você não faz nada a respeito. Preocupação, dúvida de si mesmo e das suas habilidades. Você duvida de você, duvida da sua capacidade, mesmo que você saiba que você é capaz. Que às vezes você é muito capaz. Você se sente estressado, ansioso, às vezes pode ter até um sofrimento de depressão, inexplicável, ataque de síndrome do pânico. Por quê? Porque você está tentando conseguir algo importante para você. E isso te dá pavor, porque você não acredita em você. É mais fácil ficar numa cama, se fragilizar. É mais fácil passar mal. Está se escondendo. Sentimento de inutilidade. Eu não sirvo para nada. Então, exagera na conquista das outras pessoas. Fulano é bonita, fulano é inteligente, fulano é maravilhoso, fulano... E no seu, na hora que você tem as suas conquistas, você diminui o valor das suas conquistas, entendeu? Deixa os outros te derrubarem, puxarem teu tapete, te criticarem. A palavra do outro tem poder sobre você.
tem que tomar cuidado, entendeu? Então, esses sentimentos prendem você e impede de você fazer o que for preciso para se libertar desse ciclo vicioso. Você pode até escapar do comportamento da autossabotagem. Mas isso começa com o quê? Com o caminho da reconhecer as mensagens negativas que você anda enviando para si mesmo. Às vezes, a maioria das vezes, para sair da autossabotagem, da procrastinação, a pessoa precisa de ajuda. Ajuda de um amigo, de alguém que ela confia, mas às vezes ajuda profissional, de um terapeuta, de um psicólogo. As técnicas que eu trabalho, eu tenho ajudado muitas pessoas em autossabotagem no consultório. Porque como vocês têm ouvido de mim, as emoções vão para o corpo. O corpo sente, o corpo está gritando. Então, quando a pessoa chega no meu consultório, eu começo uma avaliação e vou levantando dados dela e vou direcionando se ela é psicossomática ou somata-emocional. Se ela for psicossomático, naquele momento eu nem termino de ver como que está o rastreamento metabólico, como está o nível de cortisol. Não, porque a emoção está no corpo. Eu tenho que começar com técnicas que toquem o corpo. Então eu entro com microfisioterapia, com terapia quântica oriental, eu entro com as técnicas quânticas e eu entro com o que eu chamo das intervenções da fisioterapia integrativa. Alguns equipamentos, LED, cinta, capacete de LED vermelho e infravermelho, o sublingual, faço algumas manobras de terapia manual, de osteopatia no corpo da pessoa, estimulo alguns pares de nervo craniano. O nervo vago é muito importante, a pessoa tem que dar energia. Aqueles equipamentos repõem a mitocôndria, que a mitocôndria é a parte da célula que dá energia para a gente, para ter força. Porque às vezes a pessoa está tão mal que não adianta eu começar com uma dieta, mandando ela fazer exercício, falando para ela tomar algumas medicações para desintoxicar esse organismo e depois suplementar, porque ela não vai fazer. Ela está em autossabotagem. A pessoa chega lá querendo emagrecer. E a fisioterapia integrativa possibilita muito isso, ajudar a pessoa no processo de emagrecimento, por exemplo. Não é só isso, mas ajuda. Se eu passar, restringir algumas coisas na alimentação e for desintoxicar, é o processo, ela não vai ter força para fazer isso. Então tem que fazer o quê? A gente tem nesse momento que ir liberando essas cicatrizes e tocando esse corpo e estimulando. Porque aí ela saiu do vago dorsal, do nervo vago, que está apática, que está numa cama, que está sem força, que não tem coragem, que não faz nada por si mesmo. E no mínimo ela tem que estar entrando em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. Porque às vezes os impactos, as pessoas estão sofrendo. Atualmente eu encontro em consultório muito sofrimento humano. Muito sofrimento humano. E a pessoa está sem força para lutar, para viver, para enfrentar os desafios. Então a gente tem que tirar ela desse quadro apático e colocar ela no mínimo em luta ou fuga. Para depois ela ter um controle, eu vou conseguir, vai dar certo, eu sou capaz. São fases. Mas eu começo pelo corpo. Então as minhas técnicas são mais ou menos assim. Técnicas que eu não tenho que tocar o corpo, eu atendo online. Eu tenho pacientes de vários estados e funciona bastante. De qualquer maneira, busque sair dessa autossabotagem. Se você perdeu alguma parte da nossa live, vai ficar daqui a pouquinho no Instagram da doutora Silene Paz ou no canal do YouTube. Autossabotagem, falta de autoamor, é um dos principais fatores da nossa vida andar. A culpa não é do governo, não é da pandemia, não é do pai, não é do marido, da esposa, do filho, do patrão, da crise. A culpa é de cada um de nós, que não estamos tendo coragem de tomar a rédea da nossa vida nas mãos. Tchau, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada por me acompanharem. E a semana que vem a gente está aí de volta com mais uma live, com mais um tema. Tchau!